Olá pessoal, eu sou Paula Ribeiro e damos início agora a mais um podcast da Beneficência Portuguesa de Santos, com o compromisso aqui de trazer temas interessantes e com convidados altamente qualificados e levar até vocês o que há de melhor no quesito prevenção e doenças. Podcast Beneficência, Medicina e Saúde chegando até você com mais um tema interessantíssimo e nós trouxemos aqui como convidada ela que atualmente é colaboradora do ambulatório do Serviço de Geriatria do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, médica preceptora da residência da Clínica Médica do Hospital Beneficência Portuguesa de Santos, residência médica em geriatria pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, pós-graduada em aperfeiçoamento em cuidados paliativos pelo Instituto Paliari em São Paulo. Também fez pós-graduação em promoção de saúde da população idosa do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E nós trouxemos ela, doutora Natália Trajano, para falar com a gente aqui sobre demência e osteoporose. Duas enfermidades aí que acometem muitas pessoas. E aqui também o presidente Ademir Pestana, sempre presente conosco no nosso podcast. Presidente Ademir Pestana, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite, né? Você insiste, eu sempre estou aqui. Mas o currículo da doutora, né, da entrevistada de hoje é maravilhoso também. A gente é a nossa preocupação, né, presidente, de sempre trazer qualidade, médicos tecnicamente muito preparados, renomados na cidade. E eu trouxe aqui, doutora, pesquisando dados aqui da OMS, a demência ela afeta mais de 55 milhões de pessoas em todo o mundo, com um aumento estimado de 78 milhões até 2030 e 139 milhões até 2050, conforme estudos aí da Organização Mundial da Saúde. Grande parte desse aumento ocorrerá em países em desenvolvimento. E falando sobre o impacto da demência, uma das principais causas de incapacidade e dependência em pessoas idosas e a sétima causa de morte nessa faixa etária. Olha que dados impressionantes esses, eu fiz questão de trazer. Doutora, a pergunta inicial que muitos têm por dúvida, com que idade nós devemos procurar um geriatra? Ótima pergunta, vamos lá. O idoso no nosso país, ele é considerado aquele paciente, aquele indivíduo que tem mais de 60 anos. Então, é por bem procurar um geriatra após os 60 anos. Porém, o geriatra, antes de fazer a geriatria, ele obrigatoriamente fez clínica médica. Então, a ideia é que, a partir do momento que você pensa no seu envelhecimento, você já pode buscar um atendimento com geriátrica, porque ele também já tem a clínica médica para lhe atender. Ok, então a partir dos 60 anos já é indicado aí a buscar uma consulta médica com geriatra. Sim. Falando de demência, doutora, o que é que vem a ser demência? Vamos trocar em miúdos. Vou tentar explicar só para a gente poder entender o conceito, né? Vou falar dois conceitos importantes dentro disso. Esquecer o celular todo dia é demência? Não necessariamente. Esquecer a chave todo dia, não. Não necessariamente. Muita coisa repetitiva, não? Vamos lá, deixa eu explicar. Temos duas questões, cognição e funcionalidade. Então, cognição, ela é formada por vários domínios. Um exemplo, memória, ela é um domínio cognitivo, mas ela não é o único. Então, linguagem, por exemplo, é um outro domínio cognitivo. Okay. Função executiva, você executar tarefas, é um domínio cognitivo. Orientação temporal, né, saber dia, mês, ano, orientação espacial, onde nós estamos, nossa cidade, tudo se forma, são domínios cognitivos que vai formar a cognição. E aí a gente tem a funcionalidade, o que seria isso? As atividades da vida diária que o paciente é ou não capaz de fazer. Nós dividimos a atividade básica e a atividade instrumental.
básico, que é o mais simples, digamos assim, né? O autocuidado. Então, uma higiene, conseguir se transferir, levantar e sair da própria cama, da própria cadeira, se alimentar. Então, isso seria atividade básica. E as instrumentais são as mais complexas. Manusear um telefone, ir no mercado, fazer uma lista de compras, isso é uma atividade instrumental. A partir do momento que o indivíduo tem uma alteração cognitiva somado a uma alteração funcional, né, ele perdeu a capacidade de fazer o que ele já fazia por conta da alteração cognitiva, aí a gente tem um diagnóstico de demência. Ok, isso aí nós podemos dizer que são sintomas. São sintomas. É um sinal de demência. Sinais, isso. Tá, e se a gente for falar de sintomas, quais são os sintomas da demência? Isso vai depender da etiologia, da causa da demência. Nem todas vão cursar com os mesmos sintomas. É hereditário também? Tem algumas isso? Sim, algumas têm casos que podem ser hereditários. Então, vai depender muito da etiologia. A mais comum que a gente tem é a doença de Alzheimer, que cursa basicamente com alteração da memória. Quando eu falei dos domínios cognitivos, a alteração principal no Alzheimer é a perda da memória. Tá. E aí a gente tem um paciente mais repetitivo, um paciente que acaba esquecendo, por exemplo, uma senhora que sempre cozinhou a vida inteira, esquece ali de como manusear os ingredientes, de fazer esse alimento. Então, ela pode cursar inicialmente com alteração da memória, mas nem sempre, né? Dependendo da demência, os sintomas serão diferentes. Mas, basicamente, para a gente tentar colocar num geral, seria essa perda funcional, a incapacidade, o paciente perder a capacidade de fazer uma atividade que ele sempre fez antes. E tem como corrigir isso? Nem sempre, vai depender da causa. Ok, nós recentemente soubemos aí sobre os atores, o Bruce Willis e o Robin Williams, que tiveram ali a demência. Doutora, o que houve? Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, porque foi muito noticiado. Então, para que a gente possa entender com base em dois atores que todo mundo conhece. Perfeito, não, muito interessante. Vou começar pelo Robin Williams, que foi antes, né? Inclusive, ele já não está mais com a gente. Ele foi diagnosticado com uma demência chamada por corpúsculos de Levy. É muito diferente da doença de Alzheimer, não necessariamente vai começar com a memória, mas pacientes que têm essa doença, eles costumam ter alucinações visuais. E aí, olha só. Exato, e me parece, né, vendo aí a matéria sobre ele, parece que essas alucinações deixavam ele muito conturbado, né, e isso acabou prejudicando muito o quadro emocional e psíquico dele. Como toda demência, tem essa questão de perder a funcionalidade, mas diferente da doença de Alzheimer, ele pode começar com essas alucinações visuais. Agora, o do Bruce Willis é diferente também, ele foi diagnosticado com demência frontotemporal. E também, diferente do Levy, diferente do Alzheimer, ela pode começar com alteração comportamental. Então, é uma doença, até em alguns casos, muito triste, porque a gente vê aquele paciente que sempre foi muito polido, muito educado, muito correto, tem uma mudança comportamental drástica mesmo, de gritar com pessoas na rua, ser muito agressivo no trânsito, e quando a gente vai ver, faz o diagnóstico, acaba tendo essa questão da demência frontotemporal. Então, é interessante colocar que são dois casos que não são Alzheimer. Sim. Né? Que as pessoas sempre pensam no quadro demencial por doença de Alzheimer, mas não é uma verdade absoluta, nem sempre é a doença de Alzheimer. Agora, doutora, voltando ao diagnóstico da demência, né? Por exemplo, a alimentação é fundamental, que a gente tenha uma alimentação saudável para evitar a demência. Com toda certeza. Exercícios, por exemplo, caminhar, exercícios encaminhados pelo professor, né? Dormir bem, ter uma vida mais saudável. Já existem... Não comer carne, enfim, o que dê uma dica aí pra gente, as pessoas estão aí. Vamos lá. Vamos prevenir. Eu fico preocupado com isso. Porque às vezes eu fico até na dúvida, eu falo, será que a demência vem para nos aliviar numa idade onde a gente fica mais feio, a gente fica mais frágil? Será a demência nos tira esse sofrimento?
Quer dizer, às vezes a gente até pensa nisso, né? Mas a velhice é tão sadia também, em um aspecto de beleza, de ensinamento, de experiência. Ela pode ser, né? A gente ouvindo a doutora instruindo, né? Como a pergunta que ele está fazendo, a gente pode ter uma velhice saudável, né? Isso. Em relação ao quadro demencial e alimentação, foi bem interessante. O principal que a gente vê hoje nos estudos são sobre os alimentos ultraprocessados. Então, até então a gente não tinha todo esse know-how de estudos, e agora a gente tem, mostrando sim que o excesso de ultraprocessados na alimentação pode estar ligado a quadros demenciais. Então, isso seria interessante, né? Olha, veja a seriedade, né, do que se come. Isso, os ultraprocessados realmente têm influência. Porque para o câncer, né, várias enfermidades tem outros, ali isso, acabam... exatamente. Sempre tentar o mais saudável possível, né, alimentos mais naturais. E atividade física tem total indicação, e aí a gente não está falando somente de uma caminhada, a gente precisa falar de atividade física completa, atividade aeróbica, atividade de força, as pessoas esquecem da atividade de força. Eu vejo muito paciente no consultório ou familiar que fala, ele está muito velhinho para fazer uma musculação, e não é bem assim. A gente precisa incentivar o exercício físico resistido, o exercício de força, o exercício de equilíbrio também é muito importante. Tai Chi Chuan, um exercício que tem muito benefício na cognição. Então, não existe uma pílula mágica, né, para a gente evitar quadros cognitivos, evitar a demência. Sim. Isso é um conjunto, e um conjunto de bons hábitos, né, a gente chama de mudança do estilo de vida. Sono adequado, alimentação adequada, atividade física, bons hábitos no geral. A demência faz parte de um envelhecimento natural, normal? Não, isso foi ótimo ter perguntado, porque também recebo bastante paciente pensando que... Foi o que eu perguntei, né? É uma forma se é normal, aliviar o sofrimento, né? A gente se vê muito velho, né? Pois é, mas não. Mas não é normal. Não podemos considerar a demência como normal do envelhecimento, nem mesmo a perda de memória seria normal de um envelhecimento. A gente fala na geriatria, toda perda de memória, toda queixa de memória, ela precisa ser investigada. Nem sempre a queixa de memória vai ser um quadro demencial, mas ela precisa ser investigada. Então, deficiência de vitamina B12, alteração de tireoide, tudo isso pode impactar na memória do paciente. Então, precisa investigar. Agora, o que seria normal do envelhecimento, né? Uma alteração cognitiva fisiológica, que a gente chama. É mais uma lentificação do pensamento. Então, aquela velocidade de pensar, isso acaba reduzindo mesmo. A não ser tão capaz de fazer várias tarefas ao mesmo tempo. Então, a gente está falando aqui, tem o celular, estamos vendo o pessoal se mexer. Quando é jovem, a gente consegue fazer fácil. Isso, exato. Tá. E aí, isso pode mudar. Isso, sim, é uma alteração fisiológica. Agora, esquecer, quadro demencial, isso não é fisiológico. Isso precisa ser investigado e tratado. É mais comum no homem ou na mulher? Ou é mais precoce no homem ou é mais precoce na mulher? É mais comum na mulher. Em relação à precocidade, né, você vai vir antes ou depois, isso tem a ver com fator genético, tem a ver com causa, então não dá pra gente colocar, mas é mais comum em mulheres. É porque as mulheres amam mais, é isso? Não acredito que seja isso. Leva a demência, é isso? Não acredito que seja. Até por uma questão populacional, quando a gente vai fazer os estudos, o número de mulheres presentes nos estudos são bem maiores que homens, então realmente existe uma prevalência maior. A demência, ela costuma dar sinais antes de chegar? Principalmente antes de sinalizar estágios mais avançados, ela sinaliza isso? Os primeiros sintomas, eles acabam sendo mais desvalorizados e eu acredito que isso posterga bastante o diagnóstico. Então, aquele paciente que está um pouco mais repetitivo ou que o humor mudou e as pessoas acabam até por um etarismo, falando, tá rabugento porque tá velho, tô ficando velho, tô esquecendo. E, na verdade, esses sintomas de uma mudança já são sintomas. Já poderiam ser, sim. Ok. É interessante, porque aí já assistindo o podcast da Beneficência vai tomar a iniciativa de procurar aqui a nossa geriatra, doutora Natália Trajano. A intenção é diminuir o etarismo. A gente precisa parar com essas frases, justificar tudo que altera no envelhecimento, porque é em relação à idade. Tudo que está errado, né, a gente fala, é por conta da idade. Não é bem assim. As pessoas precisam Mas que o cigarro, o álcool... Sim, são maus hábitos. O mau hábito a antecipar esse grau de demência que a pessoa
porventura terá ou não são todos que têm demência, né? Não é 100%. Mas isso é prejudicial, isso é Sim. um dos fatores que levam a acelerar a demência das pessoas? Sim, não é bem acelerar, né? Mas existe demência alcoólica, o tabagismo ele faz uma alteração geral dos vasos, né? Então ele pode sim piorar quadros cognitivos através, por exemplo, aumenta um risco de infarto e de AVC, e isso pode sim piorar um quadro cognitivo vascular, né, que a gente chama de uma demência vascular. Então, tabagismo, etilismo, uso de drogas são situações que precisam ser paradas para diminuir o risco de demência. Doutora, nós vivemos aí um tempo onde os números em pacientes com depressão aumentam a cada dia. Existe essa demência que é causada pela depressão? Mais ou menos, não é bem assim. Porque a depressão, ela pode ser um pródromo da demência, como você perguntou dos sintomas. Então, depressão, ela cursa geralmente com sintomas e remissão, né? E geralmente, antes aí de uma idade tão avançada, não é comum que o primeiro sintoma do quadro depressivo seja após os 80 anos, por exemplo. Então, a gente sempre tem que pensar, poxa vida, o paciente tem 80 anos, ele passou 80 anos da vida tendo altos e baixos e nunca entrou num quadro depressivo. Por que agora, após os 80, ele entrou? A gente precisa pensar que talvez esse distúrbio de humor, muito tardio, pode ter sido um sintoma inicial de um quadro demencial que vai abrir. Olha, tá, entendi. Que interessante isso, hein? E demência e Alzheimer, né? Porque às vezes se confunde. Qual que é a diferença entre a demência e o Alzheimer? Vamos lá. Demência ela é uma síndrome com várias causas. A doença de Alzheimer é um tipo de demência, entende? Então a pessoa evolui com uma demência por doença de Alzheimer. Assim como os atores que a gente conversou, tem uma demência por corpúsculos de Lewy, uma demência por uma evolução de doença de Parkinson. Então a demência ela é um diagnóstico mais abrangente, enquanto ela tem várias etiologias e o Alzheimer é uma delas. Ah, perfeito. Porque às vezes confunde-se, né? Sim, a gente... do ramo ali, né? Estão juntas ali, né? São primas. Das mesmas redes ali. As pessoas acabam pensando que demência e Alzheimer é a mesma coisa, ou só que quadros demenciais são somente causados por Alzheimer, e não é assim. Sim, e ouve-se falar que o paciente com Alzheimer, ele lembra muito mais do passado. Então, falando de memória recente, a memória tardia... Vamos lá. Só para a gente entender melhor sobre isso. Isso. E está correto essa situação. Então, memória recente é realmente o que aconteceu mais por agora, né? Mais pertinho. E aquela memória tardia, situações do passado. Então, o paciente que tem uma doença de Alzheimer, que vai ter uma alteração da memória, essas memórias primárias, né, as recentes, elas são as primeiras que vão se perder. A gente tem que pensar que a memória tardia, isso foi até um paciente que me trouxe, tudo que foi lá do passado, ele viveu várias vezes e contou várias vezes, aquilo ali está mais fixo. Agora, a recente, a que ele viveu pouco, está um pouco mais frágil. Então, acaba se perdendo primeiro essas, para depois perder a memória mais tardia, aquilo que aconteceu alguns anos atrás. Então, é comum isso. Uma cronologia mesmo. Isso. A pessoa percebe que está iniciando um grau de demência, ela percebe? Algumas sim, outras não. Inclusive, existe um sintoma que a gente chama de anosognosia, que é justamente não conseguir perceber o que está acontecendo, não conseguir perceber o próprio sintoma. E se ela perceber, ela sofre com isso? Sofre, obviamente. Ela vai perceber que está entrando em demência? Com certeza. Puxa, a vida é triste. Muito. Envelhecer, de certa forma, é triste, né? É difícil, né? Não posso falar que é triste. Mas a gente precisa trabalhar que o envelhecimento é uma fase natural, né? E envelhecer bem é um privilégio. A gente tem que trabalhar por isso. Né? Sim. Uma velhice saudável, com qualidade de vida, é até prazerosa. Perfeito, né? Isso mesmo. Por isso que a gente fala tanto de prevenção aqui. É isso. Futuramente, caminhamos aí para algum tipo de inserção, cirurgia, que possa postergar bastante, recuperar esses pacientes, como um AVC, uma isquemia, que
ela retoma as suas condições naturais de vida? Você caminha para isso? Um vislumbre da cura dessa doença? A pergunta de $1 milhão, né? Isso. Eu vou perguntar na IA, né, inteligência artificial, que ela vai responder, né? Responde Sim, tudo. responde mas precisa tudo. saber se é verdade também, né? Mas, infelizmente, até então, a gente não tem nenhuma cura, né, para essas doenças. A gente tem medicações que atrasam a evolução, que controlam os sintomas, mas cura não. Procedimentos também não existe nada nessa linha, a não ser procedimentos relacionados a mais a doença de Parkinson, mas não necessariamente do quadro demencial, né? Acho que a gente está um pouco distante disso. É como um entupimento de uma artéria, é isso? Não, São não vários necessariamente. pequenos micros e não é isso. Não tem como fazer essa solução, né? Não é bem assim. E nós estamos aqui falando sobre enfermidades aí que acometem idosos. E vamos falar sobre a osteoporose, que é algo que existe muita dúvida também. Doutora, qual a atividade indicada para quem tem osteoporose? Porque às vezes pensa-se na osteoporose e fala, acho que eu não tenho mais que fazer atividade física. Será que eu não vou ter fratura, né? Então, qual seria a atividade indicada para quem tem osteoporose? Perfeito. Muito boa pergunta também. Vamos primeiro em relação à definição. Osteoporose é a perda da massa óssea, né? O paciente acaba perdendo massa óssea e isso aumenta o risco de fraturas. A gente precisa pensar em duas situações. Eu quero estimular crescimento de massa óssea. O exercício físico que melhor tem benefício nessa questão é o exercício de força, o exercício resistido. Por quê? Isso é mecânico. Quando ocorre o atrito do músculo com o osso durante um exercício de força, né, quando está pegando o pezinho e aí o exercício de força seria, por exemplo, a musculação. Um exemplo é a musculação, o Pilates também vem ser um exercício de força. Isso ocorre uma contração muscular e vai atritar músculo com osso. Esse atrito é o que estimula o crescimento de massa óssea. Mas não é só isso, né? O paciente tem que estar com vitamina D adequada. A adequada não é em excesso, a vitamina D é tóxica, as pessoas acabam consumindo de forma desenfreada e não é assim, precisa ser dosado, precisa ser acompanhado. Então, vitamina D adequada, exercício físico de força. Tem que ingerir essa vitamina D, não é só ativação pelo sol, não, né? E também, alguns pacientes não conseguem ter essa ativação pelo sol, né? Paciente, então, que tem câncer de pele, não vai conseguir ter uma exposição solar e acaba precisando da reposição mesmo. Então, exercício físico de força, vitamina D adequada e ingestão adequada de cálcio também, né? Alimentos que possuem o cálcio. Quais são? Leite e derivados são os mais fáceis, mas existem pessoas que são intolerantes à lactose e acabam não consumindo, mas principalmente os alimentos verdes escuros. Espinafre, brócolis, couve. Isso tudo vai ter bastante cálcio. Aí tem que ser uma ingesta adequada diária. Não é só comer um couve de final de semana e achar que tá tudo bem. Verdade. Qualidade, né? Às vezes as pessoas comem muito, mas não tem qualidade. Mas não melhor tem comer qualidade. Um pouco menos, mas com tem que ter qualidade. qualidade. Com o tempo, para o idoso, é melhor que se coma cada vez menos, é isso? Isso é mito ou verdade? Não necessariamente. Na verdade, a perda de peso para o idoso não é interessante, isso aumenta o risco de fragilidade, isso aumenta o risco de queda e, por consequência, aumenta o risco de fratura também. Então, na verdade, o ideal é que o idoso ele se alimente adequadamente para não perder peso. Né? Isso não significa que ele pode ser obeso. Exatamente, né? São coisas distintas. Alguma dica para as residências, para casa, porque de pessoas idosas assim, com tapetes, essas coisas que tem apoio, banheiros, tem alguma dica aí, doutora? Não, com certeza. Primeiro, iluminação. Então, aquela casa muito escura, isso dificulta, né? Os pacientes geralmente podem ter catarata, glaucoma, que vai dificultar enxergar, então precisa ter uma iluminação adequada. Todos os objetos que estejam no chão precisam ser retirados, o tapete é um deles. E, é claro, as barras de apoio. Exato, né? Isso. Evitar mesa de centro, banquinhos, tudo isso é que o paciente pode não enxergar e acabar caindo. E só para voltar no exercício que a gente estava falando sobre a osteoporose, um dos exercícios que mais mostrou benefício na redução do risco de queda e na redução das quedas foi o Tai Chi Chuan. Então, é um exercício que a gente orienta também, né? Por conta do equilíbrio. Exatamente. Ele é um exercício mais estudado pelo equilíbrio. O Pilates também trabalha muito o equilíbrio, né? Muito, trabalha bastante, sim. Caminhar assim?
A caminhada, ela é um bom exercício, ela vai se caracterizar como um exercício aeróbico, mas ela não vai fazer o trabalho tanto da parte do equilíbrio quanto da parte muscular, né? Aquele atrito que eu falei. E o ritmo dessa caminhada? Porque ainda há alguns mitos e verdades aí, né? Tem que ser ritmado? É mais veloz? É trote? Qual seria o ritmo dessa caminhada? Então, aí a gente vai precisar também definir se esse paciente tolera um ritmo maior ou não. Mas aquela caminhadinha leve, ela já não vai ser 100% adequada. A gente precisa melhorar um pouquinho. Isso, precisa... Tem que ter um batimento cardíaco mais acelerado. Aumentar um pouco a frequência cardíaca. Tem que aumentar o consumo de oxigênio. E vai conversando. Essa não é indicada. Para, toma uma aguinha de coco, aí acaba Isso é passeio, não é caminhada. Exato. É verdade. Exatamente. Tá fazendo turismo. Tá fazendo turismo, não tá valendo então. Exatamente. A gente precisa pelo menos de um exercício aeróbico moderado, né? Não só o leve. E paciente em casa e paciente em clínicas. Que limite é esse, né? Porque as pessoas relutam muito de colocar um pai, uma mãe, um parente numa clínica, sofrem com isso. Mas existe um diagnóstico médico melhor uma clínica do que estar em casa? Não. Ou ele pode estar muito bem em casa, como estaria bem numa clínica? Exatamente. Na verdade, isso não tem uma fórmula mágica de qual paciente 100% vai se beneficiar da clínica ou não, mas aqui no Brasil nós temos muito preconceito com as clínicas. Muitos pacientes estão melhor sim numa clínica do que em casa, porque dependendo do quadro, principalmente um quadro demencial, não é fácil de cuidar e precisa de acompanhamento diário. Tem pacientes que não podem ficar sozinhos e as pessoas precisam trabalhar, né? Então, exatamente. Então, ele vai ser melhor cuidado. Pode ser melhor cuidado. Clínicas que vão ter profissionais de saúde, enfermagem, médico, fisioterapeuta, fono, que talvez em casa esse paciente não iria conseguir. Sim. Então, não dá para... A gente precisa individualizar, né? Não dá para a gente generalizar esses pacientes, mas a ideia é perder um pouquinho de preconceito das clínicas. Existem clínicas boas, assim como em qualquer lugar, existem trabalhos bons, trabalhos ruins, e boas clínicas podem sim cuidar bem de um paciente e ele ficar melhor cuidado nessa clínica do que em casa. Doutora, nós já estamos chegando ao final do nosso podcast, mas eu fiquei curiosa de te fazer uma pergunta, porque a doutora é jovem, a gente olha e vê que é jovem. O que despertou para alguém tão jovem o desejo aí pela geriatria, para estar atendendo pacientes idosos? Tem alguma razão especial, doutora? Tem um pouquinho, sim, mas primeiro a parte técnica. Na verdade, a geriatria ela é uma especialidade muito ampla. Você vê que a gente falou de demência, a gente acabou falando de AVC, a gente falou de osteoporose, e isso é minha personalidade. Eu gosto de estar sempre um pouco mais dinâmico, eu não queria ficar só numa questão, então a escolha teve envolvimento. E eu acho que, como pessoa, eu sempre tive muita empatia com os idosos, principalmente por conta dos meus avós, né? Criada em casa das avós, e isso me estimulou muito. E acaba que eu sabia, né, na faculdade, a gente viu o envelhecimento acontecendo, o envelhecimento populacional. Inclusive, a nossa cidade, Santos, é uma das cidades que mais tem idosos no nosso 23%. país. Exatamente. E eu sabia que eu poderia juntar tudo que eu gostava, né? A parte que eu gosto da medicina, a minha parte da empatia e também uma parte de estar dentro desse ambiente na nossa cidade com bastante paciente para atender. Decidiu transformar o amor pelos avós em cuidado. Mais ou menos assim também. Muito bom. Doutora, prazer enorme. Obrigada, Paula. Obrigada pelo convite. Ela, obrigada, né, podendo te ouvir e aprendendo tantas coisas importantes. Mas também será um de muitos que... Com certeza, com certeza estará aqui com a gente. Chegamos aqui ao final, lembrando que nós estamos também com o podcast transmitido aí pela TV Serra do Mar, pela TV Com, então você está vendo aí na tela exatamente os horários, dias, canais, para que você possa estar acompanhando. E muito obrigada pela presença, presidente. Obrigada, doutora Natália. Podcast Beneficência, Medicina e Saúde chegando até você. Tchau, tchau.